Olha o Pra que eu achei aqui. vocês, A resenha da Bis, eu acho que isso aqui Da é de Bis. 86, do Pet Sounds. eu Ou lembro seja, disso. eu me lembro quando eu li isso aqui, eu não conhecia o álbum, eu devia ter Eu 16, também não. 17 anos. Mas conheci logo depois. Para vocês, o momento decisivo na carreira do Brian, que transformou ele em ícone, foi o lançamento do Pet Sounds ou foi um outro momento? Eu acho que foi o Good Vibrations, assim, porque o Pet Sounds, ele faz mais impacto depois do que no momento do lançamento, né? Ele tem um impacto grande com músicos, né? Aquela frase... E na Inglaterra ele é muito bem recebido, mas assim, a gente tem que fazer talvez uma retrospectiva, porque o Grings falou, e eu falei, e estamos falando, de como que a música pop tinha essa ideia descartável, né? E a Capitol Records, que trabalhava com os Beach Boys, ela tinha isso muito claro, né? Beach Boys era uma bandinha de garotinhos e garotinhas. Não era uma banda para falar coisa séria e fazer disco sério. Tanto é que quando o Pet Sounds ele é cercado disso, né? Eu trouxe todos os discos do Beach Boys aqui para cima, tá? Vou ter que dar um jeito de usar isso em algum momento, porque é muito disco, tem uma trabalheira do caralho. Esse Pet Sounds... Depois eu vou te fazer um pedido, então, já que tu tá com todos eles ali, eu quero... Você vai aproveitar e vai citar uma faixa de cada álbum pra galera falar. Depois, pra galera falar, não, pra galera entender, mas depois você fala, vamos lá. Esse disco, você vê a capa, eles aqui num zoológico, né, dando umas comidas para uns bichos aqui. Não tem nada a ver com o conteúdo do disco. Nada. Mas isso aqui já mostrava um certo descaso da gravadora, que tipo, Pet Sounds chama o disco. Não se preocuparam nem em conversar. Manda os caras pro zoológico na foto. E nesse mesmo ano do Pet Sounds, a própria Capitol boicotou o disco. Não só não se esforçou em divulgar, muita gente fala isso, mas às vezes deixa de falar que a Capitol lançou uma coletânea dos Beach Boys praticamente junto com o Pet Sounds. Um concorreu com o outro. Mas matando, né? Tipo, cara, ó, vamos dar um destaque aqui pro Beach Boys da galera. É outra questão que a gente tem que entender, que o Beach Boys, eles fizeram muito barulho. Quem fala isso é o Alice Cooper, de um jeito muito divertido. Aliás, o Alice Cooper é um sujeito que dá entrevistas excepcionais, né? Excepcionais. Ele até fala numa entrevista que o Brian Wilson é gênio porque fazer a música simples, tão sofisticada como ele faz, como os Beatles faz, é que é realmente difícil. Ele ainda brinca. Fazer Bohemian Rhapsody é fácil. Difícil é fazer God Only Knows. Mas tem um disco dos Beach Boys. Quando os Beatles têm invasão britânica nos Estados Unidos, tem um disco dos Beach Boys que é tipo a resposta deles, que é o Get Around, All Summer Long, né? E Get Around foi a primeira música dos Beach Boys a chegar no primeiro lugar. Eles já tinham sucesso, já tinham hits anteriores a esse, mas esse foi o primeiro mega hit dos Beach Boys. E o Alice Cooper brinca, né? Fala, cara, eles fizeram a gente que morava no meio dos Estados Unidos, num frio do cão, querer vestir bermuda e deixar o cabelo loiro. A gente nunca tinha visto o mar. Porque assim, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é muito grande. O middle country ali, você tá longe do mar, igual o sujeito de Brasília, Goiás, Tocantins, né? Exato. Então, cara, a gente tava ali na praia, vivendo um sonho californiano a 3.000 metros da praia. Então, tinha um impacto muito grande as músicas dos Beach Boys. Só que a gravadora queria deixá-los congelados lá, né? Falando de praia e tal. Então, Pet Sounds ele foi boicotado. Mas, ao mesmo tempo, o Good Vibrations não só fez um sucesso estrondoso, como se conectava completamente com o espírito daquele momento, né? Da Technicolor. A música é colorida, né? Já começa falando disso, né? Eu gosto das roupas super coloridas que você veste, né? E como o sol bate. Então era uma coisa hippie já, uma coisa bem da juventude daquele momento, né? E ali aquela sinfonia, né? Aquela mini sinfonia pop que elevou eles para outro patamar. Uma pena não ter entrado no Pet Sounds, né? Já pensou se tivesse entrado? Nossa, seria impressionante. Mas ela tá no Smile, né? E no Smile, né?
Apesar dela estar no Smile Smile cortada, né? Ela tá reduzida. E mesmo a Good Vibrations, eu já vi o Brian Wilson falar que a gravadora não queria lançar, achou longa, achou que não tinha o espírito deles, fez ele cortar a música, enfim. Ainda assim, tentaram de todas as formas reduzir. Eu acho que esse tipo de expansão da música pop, ele tem esses agentes, né, iniciais ali, acho que de um lado do Atlântico e do outro lado do Atlântico. Eu vejo muita gente colocar... Sempre falei isso, cara. Sempre não, mas já tem uns 20 anos que eu falo isso, que quando a gente vai ficando velho, né, sempre é foda, né, porque já é muito tempo. Mas, assim, que o pessoal compara muito Beatles e Rolling Stones, que mal falavam a mesma língua, né, assim, eram estilos bastante distintos e origens bem distintas. Beatles e Beach Boys, eles têm realmente mais afinidades nesse sentido, né, de expansão da música pop, etc., né. Então, além de tudo, tem esse detalhe, né, de como que no caso aqui, os Beach Boys foram fundamentais para a quebra de paradigmas ali, de barreiras, para que a música pop fosse entendida também como sim uma possibilidade de arte, né? A ponto da gente estar aqui falando dele hoje, né? Não, e é interessante uma alegoria que o Romero fez, que se a gente pensar que, por exemplo, na primeira metade dos anos 60, realmente a grande disputa dos Beatles, vamos dizer, disputa de midiática, aquela coisa de provocativa, era Beatles e Stones, mas quando entrou a segunda metade, virou Beatles e Beach Boys. Aí a imprensa já mudou esse parâmetro. E a coisa ficou bem mais competitiva, né? Aí tem que ser dizer, e não estou aqui desmerecendo os Stones, de alguma forma entraram na mesma onda também de Beatles e Beach Boys e fizeram coisas dentro dessa linhagem assim mais provocativa e mais psicodélica, experimental, né? Já que a gente está falando do Pet Sounds, né, que é um marco, né, é um divisor de águas ali na música pop, assim como o Sgt. Pepper's também. Então foi no ano de 1966, né, que o Brian parou de fazer turnê para mergulhar no estúdio, enquanto a banda... Até antes, né? Foi antes, ele para antes, né? Ele em 64 ele tem um colapso no avião, e ali já é substituído para as turnês e fica já recluso no estúdio. Então, o Today ele já grava totalmente dentro do estúdio, o California, o Summer Days and Summer Nights, né, também. Ele já não saía mais com a banda. Já não saía mais com a banda, já ficava quietinho lá. Mas o Pet Sounds é de 66, né? Sim. 66. Por isso que eu acho que eu me incorri ao erro, assim. Mas, beleza, obrigado, Romero. Mas, então, em 66 ele estava criando esse disco que é um dos mais influentes da história, a gente pode dizer isso sem sombra de dúvida, que é o Pet Sounds, um álbum, como o Romero lembrou, o Paul McCartney até hoje diz ser o seu favorito. O que tem nesse disco para vocês que mexe tanto com artistas e ouvintes até hoje? O que o Brian ouviu que os outros ainda não tinham ouvido? Tem algumas coisas... pode falar, Romero. Pode falar. Não, vai você, cara. Você já está com o Pet Sound na mão. Eu acho que o Pet Sounds, inclusive, eu estava ouvindo e pensando sobre isso. Bom, em 66, obviamente, ninguém falava em rock progressivo, né? Mas essas interligações que tem em alguns momentos, o próprio lance de ter sons de animais, o som de um cachorro acuando, tudo isso, de alguma forma, também aponta para outras coisas, né? E além das canções serem muito boas, e além de não existir uma linha temática entre elas, realmente não existe, mas se a gente ouvir, a sonoridade ela está interligada, os arranjos eles conversam com os outros, o fato de basicamente os Beach Boys terem gravado apenas vozes, né? Eu sei que o Dennis gravou bateria, mas tem o Wrecking Crew que fez toda a base também, que foi uma coisa que o Wrecking Crew fez muitas vamos dizer assim, suportes fantasmas nesse período, né? Até para Simon Garfunkel, e aí a gente vai falar de um monte de bandas, né? Mas o som desse disco, ele é um som muito peculiar, ele é muito... eu acho que ele... essa mítica criada em torno dele realmente, e o não entendimento no ano de seu lançamento, para mim não é algo assombroso. A gente sabe que muitos discos... A gente falou de uma live de um disco que o Romero adora, que é do primeiro do Velvet Underground, que aconteceu a mesma coisa, né? Que é um disco que foi celebrado... que é um disco que foi celebrado posteriormente, sempre citado, caído nas listas. O Pet Sounds, ele tá nessa mesma prateleira em termos de
de um disco que não foi entendido no seu tempo, né? Sim, sim. E isso acontece muito com os gênios, os caras que viram a pá do tempo, que de alguma maneira estão na frente de todos, né? Na frente de todos do seu tempo. E o Brian estava. Então, assim, a tua pergunta é bem complexa, mas o que eu vou te dizer é que realmente esse disco faz jus a tudo isso que se diz, né? De um disco que bem produzido, um disco que tem canções grandes clássicos dos Beach Boys aqui que vão estar em qualquer coletânea. A gente tem pelo menos 2 ou 3 aqui que nunca vão faltar em uma boa coletânea dos Beach Boys. Mas além disso, não tem nenhum filler, tem canções completamente diferentes uma das outras também, e tem essa qualidade lírica que me agrada demais também. Parece que ele conversa contigo, ele te dá recados, né? Um disco que tem essa sabedoria musical e lírica. São joias da música pop, eu diria, lapidadas com esmero do melhor ourives que poderia ter, cara. Esse álbum, assim, é impressionante nesse nível. Eu sempre brinco que é o meu segundo disco favorito, né? Depois do Abbey Road. Não digo que é o melhor, meu favorito. Sim. Mas, assim, o Pet Sounds, ele consegue ter uma intimidade, ele consegue ser intimista mesmo sendo grandiloquente. Não sei como. Aí é gênio mesmo, não tem como explicar. Porque ele é intimista, é isso que o Grings falou, parece que ele fala com você. Não só, óbvio, que tipo, don't talk, put your hand by my shoulder, on my shoulder, tô falando, sempre falo by my shoulder, mas on my shoulder, sempre é assim. O Wouldn't It Be Nice, aquilo é tão lindo, né? Quando entra na ponta, aquela coisa, por que a gente não pode ser mais velho, né? Já começa com uma pergunta que é fantástica, né? Abre o disco assim, né? Então, ou seja, está falando com você, mas ao mesmo tempo é super grandiloquente, arranjadíssimo, né? Cheio de orquestras e em combinações estranhas, em melodias dissonantes, em coisas que eram ouvidas na cabeça do Brian, mas que não eram tocadas por ninguém daquele jeito, né? Então, assim, ele consegue ter isso. E eu acho que isso é uma qualidade extraordinária, que pouquíssimos discos têm. E tem uma coisa... perceber, Grim, só completando, que o All Things Must Pass é um disco assim, do George Harrison. Mas eu só fui perceber isso nessa nova versão, sem toda a papagaiada, toda a cagada do Phil Spector. Desse Phil Spectorizado, né? Eu consegui perceber muito bem isso no All Things Must Pass. Mas no Pet Sounds eu sempre percebi isso. Um disco que é grandiloquente, ele é grandioso, ele é épico, ao mesmo tempo ele é intimista, ele é singelo, ele é pequeno. Quer ver uma coisa? Tem o disco aquele, vou citar um exemplo aqui. Tem um disco, por exemplo, uma banda, por exemplo, como Led Zeppelin. O Led Zeppelin 4, ouvindo isso, ele vai te jogar para Mordor, vai te jogar para um mundo fantástico. É um mundo que tu não tá lá, mas de alguma forma tu viaja para ele. O caso do Pet Sounds, ele conversa contigo no teu sofá e te acorda pro teu próprio mundo. Tu já tá dentro daquele... Ele te faz perguntas, ele te solta frases. É um disco muito mais que, nesse caso, é muito mais interligado com a vida de todo mundo. A gente não tá falando de um mundo da fantasia, a gente tá falando do mundo de cada ouvinte que tá sintonizado com ele. Naquele exato momento, o botão play rolou e tu já tá dentro daquele mundo, entendeu? Eu acho que esse é o fato. Ele tem uma ligação direta com o seu ouvinte, sem te jogar para o mundo da fantasia. E eu não estou aqui criticando nem uma coisa ou outra. Você tem toda a razão. Eu acho que ambas são legais, mas essa conexão direta que ele faz com o ouvinte, no momento que o Romero falou, ele já começa fazendo uma pergunta, né? Já começa te perguntando. E é isso que talvez ele torna ele realmente mágico e tão duradouro, né?